Graça e paz, pessoal. Bom dia. Bom dia que o galo já cantou. Você está feliz? Que bom. Seja muito bem-vindo. Todas as manhãs tem um devocional aqui, em média 8, 12 minutinhos para edificar a minha e a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre estar sempre alegre e orar continuamente. Entender exatamente o que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui. Amém? Então se inscreva já no canal. Fique comigo até o final. Curte, comenta e compartilha o vídeo depois de assisti-lo. Isso é muito importante para ajudar o YouTube a dar mais relevância ao vídeo e a sugerir o vídeo para mais pessoas. Compartilhe o vídeo para ajudar o canal a crescer, ter mais inscritos, mais gente compartilhando e a palavra chegar a mais pessoas. Você curtindo e comentando um amém, colocando seu pedido de oração, colocando algo que o Senhor tem falado com você, ou coloca ali a cidade de onde você está assistindo para saber até onde o vídeo está alcançando também. E se for pedido de oração, com todo o prazer do mundo, irei orar. Amém? Então, vamos à palavra do dia, nosso devocional. 1 Tessalonicenses 5:16. Alegrem-se sempre. Você está feliz? Ore continuamente, ou ore sem cessar, ou não deixe de orar. Algumas versões vão ser um pouco diferentes. 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afaste-se de toda forma de mal. Amém. Então, alegre-se sempre e orem continuamente. Estar sempre alegre. Por isso que eu sempre faço essa pergunta: você está feliz? Porque não tem nada, 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 nada. A gente não pode ter nada que nos abale a ponto de não estar feliz com a salvação em Cristo. Porque não existe nada mais importante do que estar salvo em Cristo, saber que nós estaríamos com Ele na eternidade. Não pode ter nada que isso tire a nossa alegria, a alegria do nosso coração. É lógico que teremos os dias maus, teremos os dias que teremos aflições, isso é natural, isso é ser humano. Nós teremos, eu tenho meus dias maus, também tenho os dias que estou fraco, mas aí nós temos que nos fortalecer em Cristo, conversar com Ele, orar com Ele. O orar continuamente aqui não é passar o dia todo em oração, é não deixar de orar, não desistir dos planos do Senhor, da vontade dEle e estar sempre em oração por nós e por nossos irmãos e por aqueles que ainda não são nossos irmãos. O não deixar de orar aqui é isso, não desistir das coisas de Deus. Porque se a oração é o nosso combustível, se a gente deixar de orar, a gente para, não é? E deem graças em todas as circunstâncias, mesmo quando parecer desfavorável a circunstância, parecer algo ruim, nós temos que dar graças, porque Ele está conosco. E se Ele permitiu passarmos por isso, tem algum propósito. E se tem algum propósito, glória a Deus por isso, glória ao Pai por isso. É difícil, existem situações muito difíceis. Estamos passando, estamos sempre passando por algo, mas nós devemos sempre nos alegrar. A palavra, você sempre vai ouvir, né? Vai ler na palavra: se alegre, fique firme, seja forte, corajoso. Isso tenha coragem, seja forte, corajoso, coragem, alguma coisa. Nesse sentido, é uma das frases que mais contém na Bíblia.
E, gente, quando eu falo essas coisas aqui, é da hora, no momento. Não, eu não fico pensando antes, não. E aí eu não vou lembrar, ainda mais que eu fico um pouquinho nervoso aqui na frente da câmera, eu não lembro exatamente a quantidade, as coisas, as pesquisas que eu já fiz. E às vezes endereço bíblico, endereço principalmente, que eu já não sou muito bom. Então não é um devocional estudado, tudo. É aqui, sem cortes, todas as manhãs. Ou venho, pego a minha Bíblia, a sequência e faço o devocional. Esse é o meu devocional para Deus junto com vocês. Venho, tenho a reflexão na palavra para abençoar o meu dia. E depois tenho minha leitura no dia, minhas orações. Mas aqui não tem nada ensaiado não. É ao vivo, sem cortes. Depois só posto. Se fosse ter corte, eu teria cortado essa parte. E onde eu estava, dando graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Lá em Romanos, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Romanos. Em Isaías 55, os planos do Senhor são maiores, são mais altos do que os nossos. Então a gente não vai entender. A gente tem que confiar, estar alegre, dando graças a Ele e continuar orando. Porque se Ele nos está permitindo, Ele já sabe o final da história. Deus é fora do nosso tempo. Então Ele já sabe tudo. Ele só espera que a gente esteja alegre com Ele, continue orando, dando graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para nós em Cristo. E na hora da nossa oração não é porque, Senhor, eu estou passando por isso, por que isso está acontecendo comigo, por que, porque, como eu já disse recentemente, passamos por uma tribulação forte, depois passamos por outra também recentemente. E eu falei para Milena, falei assim, amor, se a gente está tendo tempestades, a gente está passando por tempestades, é porque depois vem a calmaria. Nós passamos por uma tempestade gigantesca, parecia que não ia ter fim, e parecia que quanto mais a tempestade, mais a gente passava pela tempestade, mais ela aumentava. Aquela frase, né? Estamos indo para o olho do furacão. Era mais ou menos isso. E depois veio a calmaria. O Senhor estava conosco também. Então, a hora que ele falou basta para a tempestade, bastou. Assim como Jesus, quando estava no barco com seus discípulos, falou. E aí falaram, quem é este que até o mar e os ventos obedecem a sua palavra? Então, quem sou eu para não obedecer? Não estar contente, né, com ele? E não importa o tamanho do nosso problema, Deus é maior do que ele, sempre. Por mais que os nossos olhos terrenos, humanos, não encontrem saída, ou achem que não tem jeito, que não tem solução, sempre para ele tem. Às vezes a solução que ele tem não é a que nós estamos esperando. Amém. Por isso também, glória a Deus por isso. Mas Ive, você não está entendendo os planos dele. Se a gente acredita em toda a Bíblia, na Bíblia diz que os planos dele são maiores e mais altos que os nossos. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus. Então, o que nós temos que pedir é: Senhor, me mantém no centro da tua vontade.
Mesmo que eu não entenda, me dê paz no coração para passar por isso. Se o Senhor estiver comigo, nada vai me abalar. Ontem no Life Group nós estávamos falando sobre obedecer, ter confiança no Senhor, né? E aí eu citei Abraão, a intimidade que Abraão tinha com Deus para reconhecer a voz dele e poder obedecer. Porque Deus promete a Abraão ser pai de multidões, pai de nações, que se ele olhasse para as estrelas do céu e pudesse contar as estrelas, ainda assim sua descendência seria maior. Sua descendência seria maior assim como os grãos de areia. Então não teria como ele contar. E aí, nesse meio caminho de se cumprir a promessa, lá aos seus 75, 100 anos. Não, 75 teve promessa e 100 anos ele teve Isaac. Tá vendo, gente, como eu fico nervoso, vou me perdendo nas coisas. E aí ele tem Isaac. E lá pelos 15 anos mais ou menos de Isaac, o Senhor fala a Abraão, sacrifica Isaac para mim. Se ele não reconhecesse a voz de Deus, se ele não tivesse intimidade profunda com Deus, ele ia falar assim, não, isso aí é coisa da minha cabeça, isso aí é coisa de Satanás. Como que eu vou sacrificar meu filho, o filho que Deus me deu? Como que eu serei pai das nações, de multidões, se eu sacrificar Isaac? Não, não é Deus falando comigo. E aí, isso, se ele não tivesse intimidade, como ele tinha muita intimidade, ele falou assim, Senhor, pai, Isaac, meu filho, vamos lá, que vai rolar um sacrifício. E a obediência de Abraão era tão visível na vida dele, nos pequenos detalhes e nas grandes coisas também para Deus, que Isaac em momento nenhum questionou. Abraão já tinha em torno de seus 115 anos. Isaac tinha 15 anos, mais ou menos, 15, 16 anos. Se Isaac não confiasse no pai dele, assim como o pai dele, Abraão, confiava no Senhor, Isaac tinha dado no pé. Isaac tinha falado, pai, o senhor está ficando louco, o senhor já está em idade avançada, ó. Tchau pro senhor não vai me sacrificar coisa nenhuma. Fui, dei no pé. Essa é a nova versão Ives Vise, com essas palavras. Mas é pra gente entender. Às vezes, não vai fazer sentido nenhum, não vai fazer o mínimo sentido, muito pelo contrário, vai totalmente no sentido inverso do nosso entendimento. Vai totalmente contra o nosso entendimento. Se coloque no lugar de Abraão. Se coloque no lugar de Isaac. Imagine só, o Isaac passou ali seus 15 anos ouvindo de Abraão, filho. Cara, pai, Deus me deu essa promessa, sim, e demorou 25 anos para se cumprir. Sua mãe era estéril, cara. Sua mãe não poderia ter filho de jeito nenhum. Nós passamos 70 anos tentando ter filhos e Deus não deu. E aí ele veio, prometeu pra gente. E eu tentei dar meu jeitinho, deu ruim, cara. Não era assim do meu jeitinho, era do jeito dele. E depois de 25 anos, a promessa se cumpre, você nasce lindo. Imagine como Sara cuidou desse menino. O amor que Sara tinha por Isaac. E aí Abraão fala, então Sara, Deus está pedindo para eu sacrificar Isaac. A obediência de Abraão em todos esses anos, a intimidade
demonstrada com a sua vida com o Senhor, fez com que Sara e Isaac entendesse que realmente era do Senhor, acreditasse, obedecesse a Abraão, sabendo que era coisa do Senhor, que ele não estava ficando louco aos 115 anos. Aí eu lhe pergunto, como que a gente vai ter uma intimidade com Deus se nem o joelho no chão para orar a gente coloca? Como que eu vou aprender a ouvir a voz de Deus se eu não tenho contato diário com esse livro? Que geralmente eu chamo de livro da capa preta, mas essa minha aqui, ó, o grande eu sou em forma de leão aqui. Mas é a versão que eu gosto e tem um tamanho bom para eu ler e carregar. E então não tem como. Tem uma um pouquinho menor aqui também. E é isso, gente. A gente só vai entender isso que o apóstolo Paulo está falando, se alegrar sempre e dar graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus, se a não apagar o Espírito Santo em nós, se nós tivermos contato com Deus, se a gente for íntimo com Ele, permitir Ele exercer a paternidade em nós, a paternidade dele é totalmente diferente da ideia de paternidade que nós temos aqui na nossa vida terrena. Eu acabei de ver que eu já estourei bem o tempo. A paternidade deixa para um outro dia. Então a gente tem que buscar essa intimidade. Gente, é muito forte isso. É muito forte. Ontem eu nem tinha pensado nessa parte de Sara, de Isaac. Eu já tinha em outro momento não tendo pensado isso, mas ontem eu não lembrei de falar e lembrei agora. Eram os exemplos dele, a vida dele com Deus. E esse tipo de intimidade que nós temos que ter para poder compreender tudo isso. É tudo muito profundo. A ponto de Paulo pegar e falar tudo que eu conquistei, tudo que eu já tive, tudo que eu tenho, tudo que eu faço, é esterco. Serve para nada. O que serve é estar aliançado com Ele, aguardando a volta de Jesus, sabendo que a salvação que Ele me deu, a misericórdia sobre a minha vida é maior do que qualquer outra coisa. Esse é o motivo da pergunta todos os dias. Você está feliz? Está feliz com Cristo que eu faço? Porque a salvação dele, a salvação que nós temos nele, a misericórdia que ele derramou sobre a minha vida, não pode ter nada que possa tirar essa alegria do meu coração. Por mais que eu esteja passando por alguma aflição, a alegria da salvação em Cristo tem que ser maior. Porque a partir do momento que eu coloco algo a ponto de tirar essa alegria do meu coração, eu estou falando que o sacrifício dele foi menor do que isso. Amém? Hoje ficou um pouquinho longo, mas ficou bem profundo. Você tenha um maravilhoso final de semana. Amanhã temos culto, The Life Church, Valinhos, Avenida Rui Barbosa, 340. Na bio do meu Instagram tem o Instagram da igreja, mas o Instagram lá é dthe.life, L-I-F-E, Church, C-H-U-R-C-H. Olha lá. Ou escreve aqui no comentário, eu ponho o endereço, tem meu e-mail aqui na descrição. Se precisar, eu ponho meu WhatsApp aí, não tem problema. O importante é você não perder um culto todos os domingos. Estar sempre em contato com ele. Sobre tudo isso que nós falamos hoje. Gente, 20 minutos. Que Deus te abençoe. Um forte abraço, um beijo no seu coração e até amanhã.